Acho que todo mundo ama o início do apocalipse zumbi de The Walking Dead, então nada melhor do que dar uma boa olhada no caos que foi produzir a primeira temporada. Já adianto que haverá algumas cenas não muito agradáveis, embora eu nem precise dizer muito, afinal é uma série de mortos-vivos canibais. É The Walking Dead, né? Nós fazemos coisas nojentas neste programa. Mas ainda assim, acredito que será uma experiência interessante saber como as cenas foram filmadas, conhecer curiosidades dos bastidores e tudo mais. Frank Darabont, Galen Hurd, todos estão realizando um trabalho fantástico. Eu consigo ver Andrew Lincoln andando por aí, parecendo exatamente o Rick Grimes dos quadrinhos, atirando com a arma dele, com um visual bem atraente. Pra ser honesto, um cara realmente bonito. Então, todos os bons cidadãos aqui na Jorge Rural não têm a menor ideia do que está acontecendo, e eles simplesmente passam por este cruzamento com todos esses carros destruídos e parece um inferno. Então, imagino que haverá notícias sobre algum tipo de bomba que explodiu aqui ou algo assim mais tarde hoje à noite. O pior é que isso realmente aconteceu, porque quando eles estavam gravando a cena em que o Merle estava sentando bala nos zumbis, o pessoal que morava ali por perto denunciaram, dizendo que tinha um maluco com um rifle gritando e apontando a arma de cima do prédio, e simplesmente a SWAT foi bater lá. Eu estava atirando em zumbis, sabe? E eu realmente não me preocupava com isso, até dar o primeiro tiro e ver as pessoas pulando e correndo. Eles já tinham chamado a equipe da SWAT. O policial disse, por favor, abaixem as armas. E falando em armas, você tá ligado que as armas que eles usavam nas gravações eram reais, e eles realmente davam tiros com elas. Mesmo sendo balas falsas, ainda dava para causar algum machucado disparadas a queima-roupa. Então nas cenas de tiros bem próximos aos atores, eles sempre faziam o som do disparo com outra arma ao fundo. Isso facilmente poderia ser inserido totalmente na pós-produção. Mas quem estava na direção era Frank Darabont, um grande defensor dos efeitos práticos. Ele é o tipo de cara que se joga no chão para filmar uma cena na qual poderia ser utilizado um daqueles doorway dolly, um tripé ou algo desse tipo, o que caiu como uma luva para The Walking Dead, porque certamente os episódios não teriam tanta imersão nos cenários sem aquela pegada meio amadora. Claro, propositalmente. Estamos falando de Frank Darabont. Não há nada de amador naquele cara. Eu adoro o Rick Grimes, ele é o meu tipo preferido de personagem principal. Ele é o tipo de homem que tenta fazer a coisa certa, mesmo quando as circunstâncias estão contra ele, e mesmo quando fazer o que é certo nem sempre resulta da melhor forma. Você precisa de um ator e tanto para conseguir interpretar isso. Tivemos isso com Andy Lincoln. Foi uma enorme surpresa para mim que tenhamos encontrado um britânico para vir do outro lado do oceano e interpretar este personagem tão tipicamente americano, tipo Gary Cooper. You got one battery. A week from now, I'll start turning mine on. A few minutes every day at dawn. You get up there, that's how you find me. O Rick era um dos papéis mais desafiadores para escalar. Bem, e fizemos uma pesquisa bem aprofundada. Nós fizemos audições com muitos atores maravilhosos. Curiosamente, Jon Bernthal veio e fez o teste tanto para Rick quanto para Shane. You see the framed photos on the wall? Huh? Well, neither do I. You think some random thief took those too? Now all of our photo albums, our family pictures, they're all gone. Jon Bernthal tem um pouco mais de uma qualidade de bad boy, e eu acho que isso funciona muito bem com o Shane. Nós o submetemos a um teste bem rigoroso para 2 papéis, e ele acabou conseguindo o papel que estava destinado a ter. Calma. É melhor me soltar! Não, é melhor eu não soltar você não, tá? Não conseguimos o Rick naquele primeiro teste inicial e voltamos à estaca zero. Eu estava passando uma noite tarde, revendo minha lista de atores que amo e que tinha guardado pra mim como jovem assistente e Andrew Lincoln. Eu realmente gostava do trabalho dele e todos nós o tínhamos visto em Love Actually. Mas sabe, eu tinha visto algumas outras coisas que ele tinha feito. Ficamos tipo, meu Deus, brilhante. My wife and son. At least they were when they left. Algo se encaixou na audição dele quando ele estava conversando com Morgan. Era o Rick e nós conseguíamos sentir isso. Era como se ele possuísse as qualidades que nós realmente buscávamos, um verdadeiro herói que pudesse nos guiar através de tudo o que estava acontecendo no mundo. Enquanto as coisas davam certo para Jon e para Andrew, para Norman Reedus estava dando tudo errado, porque ele chegou para fazer testes para interpretar Merle. Mas, felizmente, não conseguiu o papel. We're going to have ourselves a little powwow, people. Talk about who's in charge. I vote me. It's democracy. Now let's see a show of hands. All in favor? Good. Digo felizmente porque a produção gostou muito do teste de Norman e viu que não dava para perder um ator daquele. Então criaram Daryl Dixon,
um personagem totalmente exclusivo da série. Eles o adoravam, só não era, não era o encaixe perfeito. Felizmente, temos produtores muito inteligentes que perceberam a qualidade dele, e eu me lembro que eles comentaram sobre a dor nos olhos dele, que ele era vulnerável o suficiente para mostrar. Todo mundo gostava dele. E então, claro, o papel do Daryl foi feito para ele. O restante dos atores não teve grandes dificuldades para conseguir seus papéis. Alguns, como Steven Yeun e Sarah Wayne Callies, fizeram a audição e passaram normalmente. Outros, como Laurie Holden, Melissa McBride e Jeffrey DeMunn, simplesmente ganharam o papel por serem velhos conhecidos de Frank Darabont, que tinha total confiança no trabalho deles. Outro ator que acabou sendo um achado, assim como Norman, foi Joe Giles. Talvez você não esteja reconhecendo ele, porque na tela ele aparece como um zumbi, aquele que encara Rick em cima do tanque no primeiro episódio. Digo que ele foi um achado porque fazia parte da equipe de efeitos especiais conduzida por Greg Nicotero, o responsável pela maquiagem da série. A surpresa veio quando descobriram que Giles já tinha experiência interpretando zumbis. Em uma dessas performances, ele chegou a trabalhar com Michael Jackson, o próprio rei do pop. Quando apareceu caracterizado como Walker em The Walking Dead, ficou claro que ele tinha uma presença perfeita para interpretar esse tipo de personagem. Joe trabalha para Greg Nicotero, um maquiador de efeitos. Aí eu tive meu momento tipo, garoto, vou te fazer uma estrela, vem pra Atlanta e faz um zumbi pra mim. Frank estava tão apaixonado pelos testes que ele, de fato, chegou a dar a Joe Giles um papel de grande destaque no episódio piloto. E já que estamos no assunto dos zumbis em destaque, não podemos deixar de falar da garotinha zumbi do posto de gasolina, que assim como vários outros zumbis em destaque, foi uma criação para a série, vinda da mente de Darabont. Quando matei meu primeiro zumbi, ela era menor de idade. A escolha de Darabont em colocar uma criança como zumbi nos primeiros minutos foi para mostrar de forma crua e chocante a triste realidade daquele cenário. Esta é a Abby. Esta é a verdadeira Abby. A Abby sem zumbi. A zumbi da bicicleta, embora exista nos quadrinhos, foi a que mais deu trabalho para a equipe, porque era a única que apresentava uma aparência bem mais deformada, e o pior de tudo era que ela necessitava da utilização de CGI e tinha que ser muito bem feito, já que ela apareceria bem próximo das câmeras. Isso está além dos meus sonhos mais loucos do que imaginei. Completamente diferente. Quer dizer, estou impressionado. É demais. Fizemos uma personagem no piloto que chamei de Bicycle Girl. Quer dizer, ela tinha lentes de contato, dentadura, uma peça de látex espumado, peito de látex espumado, peça para as costas, peruca inteira feita à mão. E era, de certa forma, a assinatura do que queríamos fazer. Pra mim, a garota da bicicleta foi realmente interessante, porque havia o desafio de ter que remover uma metade inferior inteira do corpo. E o que nós fizemos, na verdade, foi, em vez de ter que cavar uma vala e tentar esconder as pernas dela debaixo da terra, nós, basicamente, a vestimos com leggings azuis e a recortamos e criamos entranhas 3D e medulas espinhais e outros órgãos que estavam pendurados por ali. E a fusão deles foi realmente possível graças ao trabalho do Greg, porque ele nos forneceu uma peça de tronco e um osso de fêmur, e conseguimos usar essas texturas e mapear isso realmente na geometria 3D e dar-lhe um efeito muito mais contínuo entre onde as próteses dele terminam e onde o nosso 3D começa. Falando em CGI, uma grande utilização dele foi na explosão do CDC, que por mais incrível que pareça, a explosão era real. Claro, eles não explodiram um laboratório inteiro. A explosão foi feita de forma controlada em um estúdio e depois inserida na pós-produção. Apesar de Nicotero trabalhar por trás das câmeras, ele também participou em cena, interpretando o zumbi que mordeu Amy no ataque ao acampamento. E por mais que Amy tenha tido bem pouco tempo de tela, ela é uma das personagens do grupo original de Atlanta. E nada mais justo do que o cara por trás dos zumbis ser o responsável pela primeira perda do grupo. A série foi criada por Frank Darabont, claro, com base nos quadrinhos de Robert Kirkman, mas nunca foi intenção de Darabont fazer uma adaptação 100% fiel. Não que o material original seja ruim, pelo contrário. Darabont era um grande fã das histórias de Kirkman e queria seguir a história como ela é, mas, como grande cineasta e roteirista, Darabont, melhor do que ninguém, sabia que nem tudo que dá certo nos quadrinhos funciona nas telas.
Kirkman, no começo, não estava gostando muito da ideia de ver seus quadrinhos sendo transformados em outra coisa, mas, depois que viu o primeiro episódio pronto, percebeu que mudanças eram realmente necessárias, pois o piloto ficou simplesmente maravilhoso. A confiança que Kirkman depositou em Darabont só crescia a cada episódio produzido. Positivas também foram as avaliações da crítica e do público, com mais de 80% de aprovação. O que também foi extremamente positivo foi o lucro da temporada, que custou cerca de 20 milhões para ser produzida e faturou, de forma estimada, algo entre 120 e 170 milhões dentro de um ano após a exibição do episódio piloto. Mesmo sendo uma excelente temporada, ainda há alguns problemas, principalmente erros de gravações. Volta e meia escapa um zumbi bebendo água ou um cameraman marcando presença, mas isso é bem compreensível. Afinal, a temporada completa foi produzida em cerca de 5 meses, algo que hoje em dia levaria anos. E convenhamos, se houvesse 10 zumbis batendo embaixadinha e mais 5 jogando sinuca, ainda assim seria uma baita temporada. Enfim, assim foi produzida a grande e curta primeira temporada de The Walking Dead.